infiltrando-se com as suas pessoas. Depende. Por exemplo, o Jimmy Savile foi dado como cavaleiro. Então, sendo ele um cavaleiro, ele poderia ir a todos os hospitais católicos e depois, basicamente, violava as criancinhas. Quero dizer, isto é terrível. O que tem acontecido no Vaticano com a pedofilia é algo demoníaco. Não tem só havido tolerância, até o Ratzinger fechou mais do que um olho e foi por isso que ele foi expulso tão facilmente. Porque ele tinha tantos esqueletos no seu armário que, obviamente, todos eles saíram ao mesmo tempo, de repente. Leo, qual é que é o maior objetivo dos jesuítas? Será que mudou durante o tempo? Explica-nos como é que foi fundado e para onde é que eles seguem. Porque tu já provaste que estás certo muitas vezes. E os jesuítas são um grupo de pessoas, um extremo grupo de pessoas, um grupo radical de pessoas dentro da Igreja Católica Romana. E eles cometem violência no nome, entre aspas, de Deus. Então quem é o Papa? Diz-me. Ele mesmo é um fundamentalista. Baseado na sua definição, ele mesmo está blasfemando Deus. Baseado na sua definição, escutem isto. Repórter Nacional Católico. O título diz: para compreender o Papa Francisco, o que é que o mundo tem que fazer? Olhar para os jesuítas. Olhem aqui. As notícias da semana. 5 de setembro de 2014. Diz o título: com o seu primeiro Papa. Com o seu primeiro Papa, o quê? Os jesuítas estão agora voltando outra vez. Qual é que é o primeiro objetivo dos jesuítas? Porque o Papa e a Igreja Católica não escondem que o Papa é um jesuíta. E por causa que nós nos desfizemos do livro sem preço, O Grande Conflito, nenhum de nós sabe quem é que são os jesuítas. E nós livramos-nos dos verdadeiros relatórios históricos. Nós não sabemos o que é que isso significa. O objetivo dos jesuítas diz que é para derrubar os protestantes. O verdadeiro protestantismo. A última passagem diz: votados à pobreza e à humildade perpétuas, era o seu estudo objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Então qual é que é o propósito e o primeiro objetivo do Papa Francisco? É derrubar os verdadeiros protestantes. De onde é que o nome protestantes veio? Qual é que é a história da origem do nome? Contra quem é que eles estavam a protestar? John Wycliffe, Martinho Lutero, Huss e o Jerome, Calvin. Contra quem é que eles estavam a protestar? O papado e as suas falsas doutrinas e os princípios do papado. Vocês não sabem quem é que são os protestantes. Quem é que eles são, meus amigos? O que é o juramento dos jesuítas? Escutem, Pai do céu, abra as nossas mentes. E diz, isto é o juramento dos jesuítas, que o Papa Francisco, ele mesmo jurou. E antes de ele se ter tornado Papa da Igreja Romana Católica, ele era o principal jesuíta na América do Sul. Este documento foi traduzido dos registros do Congresso dos Estados Unidos em fevereiro de 1913. Só para deixar bem claro, estes documentos, estas palavras foram proferidas no Congresso dos Estados Unidos. Isto faz parte dos documentos do Congresso dos Estados Unidos. Isto não vem da boca de qualquer homem. Isto são provas, são factos que este é o verdadeiro juramento dos jesuítas. E isto mostra sem sombra de dúvidas o que é que eles são e a quem é que eles servem. Eu, na presença de Deus Omnipotente e da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, declaro e juro que Sua Santidade, o Papa, é vigário de Cristo e é o único chefe da Igreja Católica ou Universal em toda a Terra. Assim pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os direitos e costumes da Sua Santidade contra todos os usurpadores, heréticos ou autoridades protestantes e de todos os aderentes a quem considera hereges e usurpadores inimigos da Santa Sé ou Madre Igreja de Roma. Prometo e declaro que farei, quando se me apresenta a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal se como se ordenes fazer.
extirpá-los-ei à face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição que enforcarei. Queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges. Abrirei o ventre de suas esposas e baterei com a cabeça dos seus filhos na parede, a fim de aniquilar a execrada raça, que quando não posso fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo sem ter consideração à classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam. Para isso consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas. E com a adaga que recebo agora, escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza em minhas determinações, podem meus irmãos, camaradas, soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e os meus pés, enforcar-me, abrir o meu ventre e nele queimar enxofre, e aplicar-me todos os castigos que se possam conceber e executar sobre a terra. E que a minha alma seja torturada pelos demónios nas chamas infernais para sempre. Mais uma vez vou frisar que este documento foi traduzido de um documento que veio do Congresso dos Estados Unidos, onde foi usado como prova num caso onde os jesuítas estavam envolvidos. Então isto é um facto, isto não é a mera opinião de algum homem. São factos. Será que isso soa como quem? Como o ISIS? Sigam-me agora. Pai do céu, por favor, dê-nos entendimento. A Ordem dos Jesuítas foi fundada por Ignácio Loyola. Ele, na realidade, foi preso 5 vezes pela Inquisição, antes que ele, na realidade, pudesse abrir a Ordem e a Companhia de Jesus. Então, o que aconteceu é muito interessante, porque Ignácio Loyola foi acusado de ser um mágico, alguém que tinha muita prática no hipnotismo. E o que ele fez no momento que ele estabeleceu a sua ordem foi enviar para o Oriente os seus missionários. Então, para se tornar realmente poderoso, porque ele fez fortes alianças com a China e com o Japão durante aquela época, que até este presente dia são consideradas muito importantes para os jesuítas e para esses países, nos confins da Ásia. Quando se trata dos jesuítas, o seu maior objetivo é controlar e ter o poder da Igreja e sobre a propriedade intelectual de todos os símbolos da humanidade. Eles, na realidade, os jesuítas, sendo tão próximos dos estabelecimentos intelectuais, das universidades, é aí que eles criam os líderes do futuro. É aí que eles controlam. Eles não querem saber do cristianismo. O seu objetivo máximo é ter uma nova ordem mundial com uma só religião mundial, que é a mesma para todos, debaixo do coletivismo. Sim, na verdade é chamado relativismo. Então, nestes últimos dias, eu deixei o Alex ficar a saber da variedade de perversões que acontecem descaradamente dentro do Vaticano. Vamos dizer assim, não? Eles fazem parte desta decadência do Vaticano, desta óbvia decadência do Vaticano. Por exemplo, o gay lobby tem os seus próprios lugares de reunião e eles dentro do Vaticano têm um website que, claro, é muito seguro e é só para os gays padres. Então eles encontram-se nesta biblioteca, a Biblioteca Fraternelli, na Praça de Espanha, na secção filosófica e religiosa, todos os dias por volta das 8. Então eles vão daí para a maior sauna gay na Itália. Mas esta grande sauna gay na Itália é na realidade construída num edifício que é deles, que é propriedade do Vaticano. E claro, esse edifício também foi comprado pelo cardeal Tarcísio Bertone, que é esta personagem que é descrita como muito poderoso nestes presentes dias no Vaticano, qual nós chamamos do Papa Rosa. Quando falamos sobre os cultos de sexo no Vaticano, eles são muito importantes, porque, quando falamos dos cultos de sexo, o elo está ligado com a pedofilia e o satanismo. E até mesmo os peritos do Vaticano admitiram
que há um elo muito próximo entre pedofilia e o satanismo. E também muitos dos padres gostam de realizar eles mesmos estas missas satânicas à volta de Roma. E eles realizam-as habitualmente na área onde o Papa habitualmente vai de férias, perto do Castelo Gandolfo, na área onde você também tem o Lago Nemi, naquelas florestas ali à volta. Eles realizam estas missas negras e existem padres católicos que se fazem passar por padres satânicos. Porque o momento em que eles se tornam o padre satânico é o momento onde eles podem libertar e fazer todo o tipo de perversões. Eles podem consumir drogas, podem ir com as mulheres, com os homens, eles podem fazer várias coisas, até sacrifícios. Então, os cultos de sexo são muito poderosos. Por exemplo, nós tínhamos no Vaticano, há um tipo que até o Papa Francisco teve que expulsar do Vaticano. O Assange da Wikileaks chamava-o de Jéssica. Esse é o seu nome de código. E ele era basicamente o mestre de cerimónias para o Papa Ratzinger. E ele mesmo celebrava estas, na realidade, estranhas, missas estranhas e rituais estranhos com travestis presentes, mesmo antes de depois ir celebrar a missa com o Papa. E depois houve um grande escândalo. Houve um grande escândalo que até teve nas notícias durante alguns dias, quando eles descobriram que perto da estação terminal, onde agora a CNN está a fazer todos estes documentários, e ultimamente tem mostrado que há prostituição dos imigrantes que têm chegado à Itália, os que eles estão a trazer para a Itália. Basicamente, a CNN está a mostrar que a estação terminal, ali existe muita prostituição de menores, de adolescentes muito jovens. Bem, houve um escândalo aqui na Itália, durante o ano de 2013, acho que foi em junho de 2013, esteve nas notícias durante 2 dias e depois foi apagado. Eles iam a estes bares e a estes sítios à volta da estação terminal para apanhar estes jovens moços. E depois eles costumavam ter estas ambulâncias do Estado, paradas à frente da estação terminal, e eles costumavam apanhar estes jovens romenos de 14 anos e depois levavam-os diretamente para o Vaticano. Isto, infelizmente, é o que está a acontecer. Isto é algo que eu também falo no meu livro, porque, claro, isto é algo que saiu nas notícias. Há muitas evidências. A única coisa é que, a um nível internacional, os médias não dizem nada, não falam acerca disto. Eles não fazem cobertura em relação a estas coisas. Então eu estou a tentar desvendar o que tem sido silenciado pelos médias internacionais. E graças a Infowars.com estamos a desvendá-lo a vocês hoje. Os médias nunca lhe vão dizer a verdade. Você tem que confiar em pessoas como a Infowars para lhe dizer a verdade. E também em livros que lhe podem mostrar os factos, as evidências, não ficção. E este é um desses livros. Leo Lyanzagami, Papa Francisco, o último Papa, ponto de interrogação. É um livro que vai revolucionar a sua existência. Vejam isto. Vocês lembram-se quando ele disse estas palavras? Ele disse que Jesus teve que pedir perdão a Maria. Lembram-se, amigos? Aqui mesmo. Ele diz, observem, ele diz: Maria e José não foram capazes de encontrar Jesus. Por esta pequena escapadela, Jesus provavelmente teve que suplicar o perdão dos seus pais. Se Cristo teve que pedir perdão a Maria, o que é que isso significa? Que Cristo pecou. Ele disse, o Evangelho, o Papa falando, o Evangelho não diz isto, mas eu acredito que podemos presumi-lo. Mas escutem isto. Ele diz isto. Se você está doente e duvida do amor de Deus, você pode orar a Maria. Ele disse, agência de notícias católicas, apenas há 2 dias atrás, e diz, o Papa falando, pede a ajuda de Maria. Se a doença torna difícil para você acreditar na misericórdia de Deus, conselhos do Papa Francisco. Então, como é que podemos chamar o papado uma organização cristã? Quando ele está a sugerir que Deus é um bárbaro como pessoa. Se tu duvidares da misericórdia de Deus, você pode orar a Maria. Mas, amigos, Maria está morta.
e os mortos não sabem de nada. E Maria está no túmulo, no sepulcro, esperando pela segunda vinda de Jesus. Então agora, quando o Papa diz, você pode orar a Maria, que Maria é esta? É um demônio chamado Maria. É idolatria. E chamam isto uma organização cristã. Escutem agora. E depois eles dizem, vamos pôr de lado as nossas diferenças nas doutrinas. Vamos nos todos unir com o Papa, com o papado. Vocês vão se unir, amigos? Será que Deus quer que façamos união com este poder? E a maioria das denominações cristãs, os batistas, os luteranos, a Igreja de Deus, presbiterianos, metodistas, todos eles receberam os seus dogmas, algumas doutrinas da Igreja Romana Católica. Isso é pesado, eu sei. Eu sei. Visitantes, eu sei que é pesado. E essa é a razão porque Deus, no seu amor, está-vos a chamar das trevas para a sua luz maravilhosa. Apenas alguma urgência. E adivinhem o quê? Ele não está a brincar. Ele está a ir à velocidade relâmpago. Olhem aqui. Cruz, cobrindo todas as coisas católicas, diz. Porque é que o puxão do Papa Francisco para a união está a ir como? Está a ir como, amigos? Ele está a ir até um ponto de fadiga. União. E ele diz, esta união é necessária para trazer a cura da ferida. E isto diz que ele está a mover-se num passo rápido, até se fatigar. No entanto, o povo de Deus está relaxado em Sião. Não há urgência nas nossas igrejas. Os professores nos nossos seminários estão a ensinar coisas suaves. Doutrinas abomináveis, heresias, enquanto a hora da provação está rapidamente a fechar. Porque é que a agenda do Papa pela união está-se a esforçar. E o Espírito de Profecia diz que os movimentos finais serão o quê? Muito rápidos, meus amigos. E adivinhem o quê? O Papa não está só a dirigir aos adultos, ou os adolescentes, até mesmo as crianças. Observem isto. Serviço de Notícias Católico. No título, simples e não bobo. As perguntas das crianças tornam-se no quê? Num livro por quem? Um livro por Papa Francisco. 28 de janeiro de 2016. Foi esta semana. Agora até livros para enganar as nossas criancinhas. Está ele a mover-se num passo rápido.